rápido, né? Isso, e tá aí ele, cronometrando. Daí ele terminando, aí eu já tá filmando, então. Tá. Muito bem, queridos amigos do programa Revolução Gospel, eu sou Viviane Carvalho e eu estou aqui para apresentar para todos vocês um grande homem de Deus. Ele é pastor, compositor, músico, né? Vocês já viram que ele tocou o acordeon com excelência e, enfim, mil e uma utilidades, gente. Este é um grande homem de Deus e vocês estarão conhecendo melhor sobre o trabalho dele. A paz do Senhor, pastor Darcy, como vai? Tudo bem? Senhor, graças a Deus, tudo em paz. Que maravilha. Desde quando que o pastor começou a tocar o acordeon? Eu tinha 10, 11 anos de idade, eu tinha muita paixão pelo acordeon. Meus amigos iam na minha casa, naquele tempo, meu velho pai gostava muito de modinha caipira, viola, violão, e aos domingos a casa enchia. E tinha um amigo nosso de nome Ciro, que hoje é falecido, ele tocava muito bem o acordeon. Sim. E quando ele pegava o acordeon dele, eu ficava assim, com o olho vidrado no teclado para ver onde ele punha o dedo, e ali depois que ele parava para tomar um café, eu pegava o acordeon de pressinha, já colocava o dedo ali, tirava os primeiros sons, até que depois de um tempo meu pai comprou um acordeon para mim, 24 baixos, desse tamanho pequeno. Aí depois na sequência ele já se esforçou, comprou uma 80, né? E aí eu continuei. Mas acontece que com 17 anos, eu me alistei no exército, entrei para o exército com 18, saí. Depois do exército eu fui para São Paulo, fiquei 13 anos em São Paulo, e esses 13 anos eu parei de tocar acordeon. Aí no ano de 1980, eu voltei de São Paulo, encontrei os amigos na cidade de Pindamonhangaba. Eles me convidaram para a gente reiniciar. Era trio pindense, né? Livinho, Oliveira e Darcy. Aí nós começamos novamente, e de lá para cá, aqui no interior tudo foi mais fácil. Em São Paulo eu não tinha muita disponibilidade de tempo para tocar o acordeon, né? Que trabalhava muito, então eu parei 15 anos. Aí depois, de 81 para cá, a gente continuou. Entendi. E até hoje a gente está, né? Que maravilha, gente. E é maravilhoso. Inclusive, a esposa dele, a nossa amada irmã Raiz, ela toca guitarra, toca violão, que é uma beleza, né, pastor? Graças a Deus, ela tem me ajudado muito aqui. É verdade. E esse instrumento aqui, quem toca? Olha só, preciso tocar isso aqui, ó. Esse instrumento aqui é um garoto que vem aqui, hoje ele não apareceu,
né? Sim. Inclusive, se ele estivesse aqui, inclusive, ele ia me acompanhar. A bênção que eu pensar, eu vou levar. Com certeza. Inclusive ele vem com um rapaz que toca, que opera na bateria, né? Mas hoje eles não vieram. Mas com relação à minha esposa, é uma bênção de Deus, porque muitas congregações, os pastores têm uma imensa dificuldade, porque não tem músico. Isso, realmente. Às vezes tem que fazer o culto louvando ao Senhor só na voz, não tem um instrumento. E o instrumento, ele é bíblico, ele agrada a Deus e ele preenche mais o louvor a Deus. É verdade. E inclusive, muitas igrejas, né, a gente vê a dificuldade do pastor de não encontrar músico. E falando em músico, é uma área que o inimigo luta muito, né, pastor? Muito, muito. Demais, né? Tanto que tem, né, inclusive, várias pessoas que eu conheço que são músicos e que estão afastados da igreja. E, então, assim, a gente vê que realmente é uma área que o inimigo luta demais. E muitas vezes os músicos, eles recebem propostas seculares, sim, né? Porque muitas vezes não tem oportunidade dentro da igreja também. Justamente. Né? Porque infelizmente tem também pastores, no caso, que são rígidos demais, que muitas vezes não dá oportunidade para os músicos tocar. Em se tratando de músico jovem, o inimigo ele trabalha muito na juventude. Ele quer formar um pedestal sólido. Então, quando o jovem vem para a igreja e ele é um músico considerado, ele recebe muitas propostas do mundo lá fora para ganhar dinheiro e tal, e muitos deles saem da igreja para conhecer o mundão, né? E assim, né? Então, por aí. A obra do Senhor é muito difícil. É verdade. É difícil, mas é compensadora, viu? Sim. Se nós formos pensar, né, vale a pena o sofrimento pelo qual a gente passa. É verdade. Pastor Darcy, eu sei que o pastor tem um forte testemunho, né, de onde o nosso Deus, ele transformou a sua vida, e eu quero que o pastor compartilhe um pouco com a gente, né, faça um resumo daquilo que Deus fez na sua vida. Pois bem. Para chegar até aqui como pastor, né, porque hoje o pastor Darcy, Deus, ele honrou ele com este ministério, né, inaugurou uma linda igreja aqui em Campos do Jordão. Fica divisa entre Campos aqui e município de São Bento do Sapucaí, né? Ah, tá, já fica próximo de Campos do Jordão. Justamente, esta igreja aqui, ela é do campo missionário, né? Assembleia de Deus Missões, e o nosso pastor presidente é o pastor Nino, um homem muito abençoado, que nos dá todo o apoio, né? Foi ele que nos incentivou, nos ajudou de uma forma gloriosa, a sede mandando verba para ajudar na gente aqui, porque as ofertas são poucas, né? Uma igreja que está começando praticamente do zero, são poucos os irmãos que congregam com a gente, então dízimos e ofertas aqui são poucos. Então eu agradeço ao pastor Nino, nosso presidente, ilustre presidente. Sim, inclusive, meu forte abraço ao pastor Nino, tive o prazer de conhecê-lo. Então, e realmente é uma bênção. Ele que manda a verba mais forte aqui para que a gente, né? Entendi. Agora o seu testemunho, compartilhe com a gente. Tudo bem. Eu sempre achei que eu era o melhor da família. E geralmente quando a gente pensa que a gente é o melhor, a gente quebra a cara, sabia? Né? Ah, mas é sempre assim. Então, em todo lugar, né, gente? Quando a pessoa acha que é o melhor entre os amigos, dentro da igreja, eu sou o melhor cantor, eu sou o melhor pastor. Justamente. Quebra a cara. Eu tenho meu irmão, ele é mais novo que eu, o pastor Vicente, lá em Ubatuba, é uma bênção de Deus. Ele foi para os caminhos do Senhor com 20 anos de idade. E eu, com 20 anos de idade, me desloquei para outro ramo. E eu ficava pensando assim, coitado do meu irmão, ele praticamente não tem vida, porque a vida dele é trabalho, casa, igreja, casa, trabalho, não sai dessa rotina.
então ele não tem, assim, muito prazer na vida como eu, por exemplo. Eu, né, sou o mais sabido da família, eu jogo futebol, eu tomo minha cerveja com os amigos, né? Depois de um cafezinho, um cigarro vai muito bem, né? Eu achava que aquilo era viver. Mas, como você disse, a gente faz um resumo do que é a vida da gente, a gente faz uma retrospectiva e a gente vê quem saiu lucrando. Meu irmão, hoje, na cidade de Ubatuba, ele tem ministério próprio dele, é um pastor presidente, pastor Vicente, meu abraço para ele, que Deus o abençoe, eu amo demais meu irmão, família toda. E quando eu vi, né, quando eu vi meu irmão naquela vida, eu achava que eu era melhor que ele, porque eu tinha liberdade. Mas daí, como eu disse, fazendo uma retrospectiva, hoje eu vejo a prosperidade na vida do meu irmão e a prosperidade na minha vida. Eu estou falando de prosperidade espiritual, não material. Sim. Meu irmão, ele tem 6 filhos. Eu tive 3 só. Ele já ganhou mais do que eu. Porque no Salmo 127, versículo 3, diz que os filhos são herança do Senhor. Sim. Não é isso? Então, ele teve 6 bênçãos de Deus, eu tive 3. Eu tenho 4 netos, né? E graças a Deus são uma bênção também, né? Meu irmão, ele deve ter uns 15, quase 20 já netos. Nossa! Meus filhos, eu espero que eles vejam que essa reportagem e que sirva de exemplo para eles. Olha só, eu estou orando a Deus todos os dias. Eu quero ver meus filhos comigo na casa do Senhor, buscando a salvação das nossas almas, né? Sim. Porque a vida eterna ela vem de qualquer maneira, com Jesus ou sem Jesus. É. Então, meu irmão, a família toda, todos servem ao Senhor. Na família dele tem evangelista, tem presbítero, tem diácono, tem cooperador, Olha. as filhas, enfim, ele dá para montar uma igreja. E os meus filhos, até hoje, eu estou lutando, orando a Deus, mas até hoje eles ainda não vieram para os caminhos do Senhor. Entendi. Então, eu Mas espero que, né, um dia eles estejam comigo. Então, vejam bem, a prosperidade espiritual na vida do meu irmão, né, foi muito maior. E eu que julgava ser muito sabido, fiquei praticamente, né? Mas, como diz a palavra do Senhor, para todas as coisas há um tempo determinado, né? Eu vim para os caminhos do Senhor já aos 50 anos de idade. Vim para os caminhos do Senhor porque fiquei viúvo, fui abandonado por amigos, por parentes, aqueles que enchiam minha casa, né, quando eu ainda estava lá no mundão, tocando meu acordeon, eles vinham, enchiam a minha casa todo final de semana, era churrasco, cerveja, aquela coisa toda. Com o falecimento da minha esposa, da minha primeira esposa, me abandonaram, simplesmente eu fiquei só. Aí o povo de Deus me acolheu. Eu senti um calor muito humano com o povo de Deus, com os evangélicos. Sim. Minha mãe era evangélica e ela sempre estava em oração, e os irmãos da igreja que ela congregava, né, sempre me davam um abraço. Na hora que eu mais precisava, eles estavam presentes. Até que um dia, eu vim a conhecer essa uma que é minha esposa agora, Laís. Ela já era evangélica. Aí, ela era evangélica, era viúva. Eu viúvo, Deus então nos uniu. E essa união foi muito providencial, muito abençoada, porque de lá para cá eu comecei aos poucos, né? Ir numa igreja hoje, na outra amanhã, e por fim acabei aceitando a Jesus, e Deus tem me honrado de lá para cá. Minha vida que maravilha. Transformou como se fosse da água para o vinho.
entendeu? E para a honra e glória do Senhor, em tão pouco tempo, eu já tenho um compromisso de estar, né, administrando uma igreja e um rebanho do Senhor. Isso aí é para a honra e glória do nome de Jesus. Que bênção. Pastor Darcy, o senhor que é pastor de uma igreja, né? Infelizmente nem todos os pastores têm pastores. Eu acho que para pastorear é um dom, porque tem pastores que até pastoreiam igrejas, mas não têm esse dom de dirigir uma igreja. Qual que é o segredo para ser um pastor? Porque eu vejo assim, o trabalho do Senhor, o empenho que o pastor tem na sua igreja, com as suas ovelhas, de visitá-los, de acompanhar cada ovelha, né? Porque cada uma é diferente. Com certeza. Né? Então, Viviane, a palavra do Senhor, ela nos diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. É verdade. Parte daí, de nós reverenciarmos o nome do nosso Deus. E eu fiz um propósito com o Senhor quando eu vim para os caminhos do Senhor. Eu fiz um propósito de eu nunca dizer não quando me fosse dada uma oportunidade. E quando eu fui mandado para este lugar, era um salãozinho muito pequeno, 3 por 7, 21 metros quadrados só. Mas assim mesmo eu fiquei pensando, será que eu devo, será que eu não devo? Minha esposa muito preocupada, eu nunca tinha pego uma igreja para dirigir. E ali eu fiquei, né, porque eu havia prometido ao Senhor não dizer não, e eu gosto muito de aceitar desafios, sabe? Sim. Então, quando veio o meu pastor, na época, o pastor Célio, veio e falou assim: olha, eu vou te mandar para o bairro do José da Rosa para você dirigir uma congregação nossa. Eu me assustei e falei: nossa, eu dirigindo uma igreja? Nunca estive, né, numa situação dessa. Conversei com a minha esposa, ela não queria de jeito nenhum, mas eu fui continuando orando, e aquela chama começou a ferver no coração, até que eu aceitei. Aí eu fiquei 2 anos e 8 meses num salãozinho pequeno. Depois eu parei por espaço de 2 meses mais ou menos. Aí depois reiniciei novamente, né? E dia 5 de maio que passou, completou 5 anos que eu estou nesse bairro. Olha 5 anos. Então, dos 5 anos que eu estou nesse bairro aqui pastoreando, esta igreja, ela tem o quê? Ela começou em outubro de 2012. Outubro de 2013 ela fez 1 ano e meio mais ou menos, de quando começamos a construir até como está, né? Sim, sim. E eu fico feliz porque o Senhor tem me honrado aqui, né? E a gente procura, Que maravilha, né? através das orações, né? E o dom de pastorear que Deus te deu, né? Deus te deu esse dom também. E o pastor também compõe, né? Tem belíssimas canções. Então, que maravilha, viu, pastor? Viviane. Inclusive, gente, ele já cantou pra gente. Olha, tem canções maravilhosas. Eu não tenho voz para cantar. É que eu não decorei ainda o louvor, mas vocês vão ouvir no meu próximo CD, tá? Os anjos digam amém. Porque eu fiz uma promessa para Deus. Eu quero que o Senhor me dê inspiração para que os meus louvores ganhem almas para o Senhor. Olha. Entendeu? Eu não quero ganhar nada com isso. Entendi. Tem muita gente que faz da música um meio de vida, né? Eu não, eu quero ganhar almas para o Senhor.
não me importa com nada, entendeu? Mas é interessante que quando eu não era evangélico ainda, eu fazia muitas músicas, inclusive existe algumas delas ainda já gravada em CD por amigos meus. E quando eu passei a servir ao Senhor, eu pensei comigo assim, fazer música para crente é a coisa mais fácil que tem, eu vou fazer uma por dia. Olha só. E vim com essa empolgação, sabe? Ser crente é a coisa mais fácil que tem. Mas o Senhor é aquele que ele dá uma apertadinha na gente para a gente ver que Ele é Deus. Sabe quanto tempo demorou para mim fazer o primeiro louvor? Eu achava a palavra, não encaixava na música, eu encaixava uma outra palavra, não encaixava com o assunto, enfim. Foram 4 anos para fazer o primeiro louvor do Senhor. É Deus que dá a inspiração, né, pastor? Justamente. Deus quis mostrar que é Ele, que a gente depende Justamente. dEle. E eu aprendi muito com isso. Eu falei, olha, o que tem que ser feito para o Senhor tem que ser feito embaixo da graça de Deus mesmo. Amém. Porque Ele é o dono de tudo, inclusive das nossas vidas. Se Ele quiser, nós vamos, vamos compor, vamos cantar. Mas se Ele não quiser, Ele corta o nosso fôlego de um momento para outro e acaba. É verdade. Então, na frente do Senhor, perante Ele, não tem orgulho, não tem vaidade, não tem nada. Nós, na realidade, não somos nada, nada mesmo. Pela misericórdia de Deus, estamos de pé, mas é porque Ele nos mantém em pé, porque até aqui Ele tem nos ajudado. Amém, glória a Deus. Pastor Darcy, foi um prazer ter a sua participação aqui no nosso programa Revolução Gospel. E o que é revolução para o pastor? A revolução, eu imagino que seja um progresso, entendeu? Certo. É um progresso naquilo que a gente se propõe a fazer. E é o que eu mais espero na obra do Senhor, é um progresso espiritual, porque Muito o bem. mundo jaz no maligno. É verdade. O mundo está um caos. Infelizmente, nós vemos aí os jovens se perdendo dia a dia, os jovens tendo o seu curso de vida ceifado muito assim rapidamente, tudo por quê? Porque o inimigo, como eu falei no começo, ele quer formar um pedestal nos jovens. Ele fazendo isso na vida jovem, ele vai fazer o jovem crescer sem pai, crescer criado pelas ruas, com conhecimento do que é o mundo simplesmente, sem o conhecimento da palavra de Deus. Então eles crescem a bel prazer, e ali está o inimigo trabalhando na vida deles, e está aí como a gente está vendo nos programas de televisão, é só mortandade o tempo todo, Isso. coisas horríveis que acontecem, e na maioria das vezes só com jovens. Agora eu glorifico a Deus porque não se vê uma tragédia dessa na vida de um servo de Deus. A palavra de Deus, ela nos diz que quando nós somos fiéis ao Senhor, Ele nos alonga os dias de vida e por fim a vida eterna. É verdade. Que lindo é essa palavra, que até os nossos dias são prolongados, os dias daqueles que servem ao Senhor, Com certeza. O homem, a mulher de Deus que serve a Deus tem a prosperidade em todos os aspectos, pastor? Com certeza. Deus, Ele prospera na vida espiritual, na vida material, mesmo pessoa ganhando pouco, tendo um salário menor, mas é fiel ali no dízimo, Deus, Ele prospera. Com certeza. E Ele prolonga os dias de vida, Isso lindo isso. Não, a obra de Deus, ela é maravilhosa. Verdade. Pastor Darcy, por favor, deixe o endereço da sua igreja para os nossos telespectadores. Com certeza. De repente aí você vem viajar para Campos do Jordão, para São Bento do Sapucaí ou para Santo Antônio do Pinhal. Então venha visitar a igreja do pastor Darcy, pastor? Nós estamos localizados bem num triângulo,
Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí e Campos do Jordão. Olha só. A rodovia é Monteiro Lobato, né? KM 163, bairro do José da Rosa, e a rua aqui onde nós estamos localizados é Rua dos Pinheiros, número 140, bairro Vila Nova, município de São Bento do Sapucaí. Bairro Vila Nova. Bairro, José da Rosa é um bairro que pertence a Santo Antônio do Pinhal. E nós estamos bem na divisa. Sim, bem na divisa. Então aqui já é o bairro Vila Nova. Vila Nova. Nós caminhamos 300 metros, a gente entra em Santo Antônio. Voltamos, estamos em São Bento. Muito bem. Você chegando aqui no bairro, é só perguntar aonde fica a igreja do pastor Darcy, que todo mundo conhece. Igreja Assembleia de Deus, Missões, de Campos do Jordão. Isso. Nosso presidente é o pastor Ailton Duque do Nascimento, conhecido mais como pastor Nino. Sim. Repito, um homem de Deus. E aqui embaixo, pela misericórdia do Senhor, né, sob a administração do pastor, que é o pastor presidente do nosso campo, né, estou eu aqui, pastor Darcy, de braços abertos, com o coração cheio de amor, para receber todos vocês que queiram nos visitar. Né? Eu vou me sentir muito feliz, né, quando alguém chegar aqui e falar assim: olha, nós pegamos o endereço pela internet e estamos aqui para adorar o Senhor junto com o irmão. Muito bem. Pastor, Deus abençoe, que Deus continue revolucionando o seu ministério. Amém, graças a Deus. E te usando muito mais, né, para ganhar muitas almas para Jesus. Amém. Pode deixar as suas considerações finais? Amém. Eu também quero agradecer a Viviane Carvalho, que muito gentilmente hoje, né, hoje é 20? Não, hoje... Nossa, estou até perdida nas datas, gente. Eu acho que... Não, hoje é 28. 28 já? 28 de maio, né, de 2014. A Viviane veio aqui no culto das irmãs do Círculo de Oração e ela, muito gentilmente, ela trouxe louvores maravilhosos aqui que edificou a igreja. Eu fico lhe devendo um imenso favor, mas Deus um dia, se eu não puder pagar, Ele paga para você, viu? Ele vai te abençoar em porções dobradas. Amém. Já fui abençoada aqui Glórias a Deus. Nesta noite. Né? Foi uma bênção. E a igreja que é linda, viu, gente? E, né, o pastor Darcy falou, não, né, hoje ela já louvou nos Gideões, hoje ela está aqui numa igreja pequena, numa igreja humilde, né? Mas Deus, Ele estava aqui neste lugar e eu gosto de louvar a igreja assim. Deus é maravilhoso. Né? E de estar com pessoas humildes, né? Com certeza. Isso é muito bom. E fica o meu abraço, então, a todos que nos assistirem. E passando por aqui, vem louvar o Senhor conosco e tomar um cafezinho com a gente também. Né? Isso, muito bom, gente. Aquele cafezinho caipira. Né? Sim, então. Café, quem que não gosta de café, né? É mineira, paulista. Com certeza. Estamos aqui próximos de Minas, né, também, e São Paulo, então o pessoal gosta bastante. Tem café de todo gosto aqui. Isso, é verdade. Até porque aqui é muito frio, né? Muito. Aqui, então o café cai sempre bem. Aqui na época de julho, por aí. Já está começando agora, em maio, né? Essa semana já começou frio, chuva. Justamente. A Viviane, que é lá de Campinas, Zona Quente, ela já está começando a sentir a diferença aqui. Mas aqui na época do frio, a gente muitas vezes já chegamos até a 3 graus negativos. Olha só. Mas é isso aí, gente. Não, mas eu tenho que vir para cá, porque a nossa roupa de frio fica muito tempo guardada. Mas mesmo com frio, ao entrar na casa do Senhor, o Espírito Santo de Deus nos aquece. Exatamente, é isso aí. Somos aquecidos pelo fogo do Espírito de Deus, com né? Certeza. Isso é muito bom. Deus abençoe, pastor. Amém, querido. E Deus abençoe a você, meu amigo internauta, que sempre tem compartilhado os nossos vídeos e nos assistido também através do nosso canal, do nosso programa Revolução Gospel. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor. Tchau, tchau. Para mim é uma honra também. Deus abençoe.